fazer uma leitura. Uma inscrita sugeriu que eu fizesse um vídeo lendo. E claro que toda vez que alguém comenta pedindo algo ou dando sugestão, eu venho aqui e faço. Até o momento tem sido possível fazer todos. Espero, claro, que tenha sido do gosto de quem pediu. Então hoje vai ser um vídeo 100% sussurros. Se você é uma pessoa que gosta de sussurros, então esse vídeo ele é perfeito. Bota seus fones de ouvido e relaxe, relaxe, relaxe. E hoje, também pela primeira vez, eu tô num fundo cenário diferente. Como hoje eu vou eu vou estar fazendo leitura, eu decidi ficar mais aconchegante. Eu tô no aconchego da minha cama, porque quando a gente tá lendo um livro é isso, né? A gente procura ficar o mais confortável possível para que a leitura flua e seja uma leitura muito gostosa. Então eu decidi fazer esse vídeo hoje aqui na minha cama. E também é bom mudar um pouquinho o cenário, mudar um pouquinho. E o livro que eu escolhi é o livro A Mulher em Mim, da Britney Spears. Bom, eu acredito que muita gente conhece, né? Britney Spears, que é uma cantora e que é a minha artista favorita. Então nada melhor do que ler um pouquinho desse livro. E é claro que se você tem vontade de ler esse livro, obviamente que esse vídeo vai ter spoilers. Eu vou ler algumas páginas, é um livro bem grande. Ele tem 277 páginas no total. Eu decidi ler o capítulo 9. É uma parte do livro mais leve, onde tem algumas curiosidades sobre carreira musical, algumas coisas relacionadas a vídeos, a músicas. É uma parte super. O livro todo é um livro muito interessante. Eu já deixei aqui marcado. Claro que eu já li esse livro todo na época que ele saiu. Eu li esse livro, eu acho que em 2 dias. Então eu vou começar a nossa leitura. E esse livro é lindo, lindo, lindo. E um último aviso antes de eu começar a ler. O meu cachorrinho, ele dorme comigo. Ele tá literalmente do meu lado aqui. Então, se por acaso, em algum momento do vídeo, der pra ouvir algum suspiro, algum som de respiração, algo assim, é ele. Então eu vou começar. A gravadora apresentou para mim um conceito para o clipe de Baby One More Time, no qual eu interpretaria uma astronauta futurística. Na proposta, eu parecia uma Power Ranger. Não me identifiquei com aquilo e tive a sensação de que meu público também não se identificaria. Falei para os executivos da gravadora que imaginava que as pessoas gostariam
todos nós começaríamos a dançar. A forma como o coreógrafo fazia a gente se movimentar era muito suave. O fato de a maioria dos dançarinos ser de Nova York ajudou. No mundo da dança pop existem dois grupos. A maioria das pessoas vai dizer que os dançarinos de Los Angeles são melhores. Eu os respeito, mas minha alma sempre preferiu os de Nova York. São mais intensos. Ensaiamos no Broadway Dance Center, o mesmo lugar onde tive aulas de dança quando era criança. Então, me senti à vontade lá quando o executivo da Jive Records, Barry Wise, foi ao estúdio. Fiz tudo com mais intensidade. Naquele momento, mostrei a ele do que eu era capaz. O diretor do clipe, Nigel Dick, estava aberto às minhas ideias. Além da campanha da escola sinalizando o início da dança, acrescentei que era importante ter meninos bonitos e pensei que poderíamos usar uniformes escolares para que ficasse mais empolgante quando começássemos a dançar fora da escola com nossas roupas casuais. Até consegui colocar a Miss Fê no elenco como minha professora. Achei hilário vê-la usando óculos de nerd e uma roupa desajeitada de professora. Pra quem não sabe, essa pessoa que ela citou, Miss Fê, era na época uma das assistentes dela, na verdade, a assistente pessoal dela. E aí ela participou no clipe lá no começo, fazendo papel de professora. Gravar esse vídeo foi a parte mais divertida de fazer esse primeiro álbum. Essa foi, provavelmente, a época da minha vida em que mais senti paixão pela música. Eu era desconhecida e não tinha nada a perder. Se fizesse algo errado, há tanta liberdade no anonimato. Eu podia olhar para uma plateia que nunca havia me visto antes e pensar: vocês não me conhecem ainda. Era libertador que eu não precisasse realmente me preocupar se cometesse erros. Para mim, fazer um show não se tratava apenas de realizar poses e sorrir. No palco eu era como uma jogadora de basquete, correndo pela quadra. Eu sabia jogar bola, sabia como era a rua. Eu não tinha medo e sabia quando arremessar. No verão, a gravadora me mandou para uma turnê em shoppings, uns 26 shoppings. Fazer esse tipo de divulgação não é muito divertido. Ninguém sabia ainda quem eu era. Eu tinha que tentar me vender a pessoas que não estavam tão interessadas assim. Meu comportamento era inocente e não era fingimento. Eu não sabia o que estava fazendo. Apenas dizia: oi pessoal, minha música é muito boa. Vocês precisam ouvir antes de o vídeo sair. Poucas eram as pessoas que conheciam a minha cara. Mas no fim de setembro, a música estava tocando nas rádios. Eu tinha 16 anos quando, no dia 23 de outubro de 1998, o single de Baby One More Time chegou às lojas. No mês seguinte, o vídeo foi divulgado e de repente eu estava sendo reconhecida aonde quer que fosse. No dia 12 de janeiro de 1999, o álbum foi lançado e vendeu mais de 10 milhões de cópias muito rapidamente. Estreiei em primeiro lugar na parada Billboard 200 nos Estados Unidos. Me tornei a primeira mulher a estrear
NSYNC e também com meu antigo amigo de O Clube do Mickey, Justin Timberlake. Eu estava sempre com os meus dançarinos, ou Felicia, ou um dos meus dois empresários, Larry Rudolph e Johnny Wright. Também comecei a ser acompanhada por um segurança chamado Big Rob, que era incrivelmente gentil comigo. Comecei a participar regularmente do programa Total Request Live da MTV. A revista Rolling Stone mandou David LaChapelle para a Louisiana a fim de me fotografar para a capa da edição de abril com a chamada Inside the Heart, Mind and Bedroom of a Teen Dream. Quando a revista saiu, o ensaio causou polêmica, pois eu estava vestindo uma calcinha boxer de seda enquanto abraçava um Teletubby de pelúcia, brincando com a minha juventude. Minha mãe ficou preocupada, mas eu sabia que queria trabalhar com David LaChapelle outra vez. Cada dia era uma novidade. Eu estava conhecendo tantas pessoas incríveis. Logo que o single Baby saiu, encontrei a cantora e compositora Paula Cole em uma festa em Nova York. Ela era cerca de 14 anos mais velha que eu. Ah, meu Deus, eu a admirei tanto. Em um primeiro momento, só por causa de sua aparência. Ela era tão pequenininha, com os cabelos castanhos, cacheados, caindo pelas costas. Anos mais tarde, me dei conta de que ela tinha interpretado várias músicas que eu amava. Quando ouvi a voz de Paula pela primeira vez, imaginei que ela tivesse uma aparência completamente diferente. Paula cantava com seu rosto angelical palavras obscenas, como a gente vê em Feeling Love, e seu corpo pequeno e delicado, aliado com a força de sua voz em I Don't Want to Wait. E foi então que percebi quão poderoso pode ser quando as mulheres desafiam as expectativas. Justin Timberlake e eu mantivemos contato depois de O Clube do Mickey e curtimos passar um tempo juntos durante a turnê do NSYNC. O fato de termos vivido aquela experiência juntos quando éramos tão jovens nos aproximou bastante. A gente tinha muito em comum. Nos encontramos quando eu estava em turnê e começamos a sair nos dias que antecediam os shows. Depois dos shows também. Logo percebi que estava perdidamente apaixonada por ele. Tão apaixonada por ele que chegava a ser patético quando Justin e eu estávamos em qualquer lugar nos mesmos arredores. A mãe dele até chegou a dizer isso. Éramos como irmãs. A gente se encontrava imediatamente e ficava junto. Não dava para explicar como éramos juntos. Era estranho, para ser sincera, quão apaixonados estávamos. A banda do Justin, o NSYNC, era como as pessoas costumavam dizer na época, metida. Eram todos jovens brancos, mas que amavam hip hop. Para mim, era isso que os diferenciava do Backstreet Boys, que parecia bem consciente ao se posicionar como um grupo branco. O NSYNC andava com artistas negros. Às vezes eu achava que eles se esforçavam demais para se encaixar. Comecei a encontrar a Madonna no mundo inteiro. Eu faria shows na Alemanha e
Satisfaction dos Rolling Stones e em seguida Oops, I Did It Again, enquanto tirava um terno e um chapéu para ficar de top brilhante e calça justa, com meu longo cabelo solto. Wade Robson tinha coreografado. Ele sempre soube como fazer eu parecer forte e feminina ao mesmo tempo. Durante as pausas na coreografia na gaiola, algumas das minhas poses faziam eu parecer delicada no meio de uma performance agressiva. Mais tarde, a MTV colocou um monitor na minha frente para que eu assistisse a várias pessoas desconhecidas na Times Square, opinando sobre a minha apresentação. Algumas disseram que eu tinha feito um bom show, mas muitas delas pareciam mais atentas ao fato de eu ter usado pouca roupa. Comentaram que eu estava usando uma roupa sexy demais e assim sendo um péssimo exemplo para as crianças. As câmeras direcionadas a mim aguardavam a minha reação às críticas, se eu levaria numa boa ou se iria chorar. Eu fiz alguma coisa errada? Me perguntei. Eu só havia dançado com todo o meu coração naquela premiação. Nunca disse que eu era um modelo a ser seguido. Tudo que eu queria era cantar e dançar. A apresentadora da MTV continuou insistindo. O que eu achei das pessoas dizendo para mim que eu estava corrompendo a juventude da América? Por fim, respondi. Alguns deles foram muito gentis, mas eu não sou os pais das crianças. Eu só tenho que ser eu mesma. Sei que vai ter gente por aí. Eu sei que nem todo mundo vai gostar de mim. Isso me abalou e foi a primeira vez que realmente senti o gosto amargo de uma reação negativa que duraria anos. Parecia que toda vez que eu ligava a TV para assistir alguma coisa, alguém estava me criticando, dizendo que eu não era autêntica. Quando Oops, I Did It Again foi lançada, eu era um nome conhecido e estava no controle da minha carreira. Na época da minha primeira turnê mundial para Oops, pude construir uma casa para minha mãe e quitar as dívidas do meu pai. Eu queria dar a eles uma nova chance. Mal houve tempo para ensaiar. Eu só tive uma semana para me preparar. Me apresentei no show do intervalo do Super Bowl 2001 ao lado de Aerosmith, Mary J. Blige, Nelly e NSYNC. Justin e o restante de sua banda usaram luvas especiais que soltavam faíscas. Cantei Walk This Way usando uma versão sexy de uniforme de futebol, com uma calça prateada e um cropped e uma meia de atleta estilizada em um dos braços. Me levaram ao trailer do Steven Tyler pouco antes do show para eu conhecê-lo, e a energia dele era inacreditável. Steven era um ídolo para mim. Quando o show terminou, o estádio foi iluminado com fogos de artifício. O show do intervalo foi apenas uma das coisas boas, aparentemente intermináveis, que estavam acontecendo comigo. Fui eleita a mulher mais poderosa da lista da Forbes. No ano seguinte, eu seria
comecei a receber propostas incríveis. Em setembro de 2001, no MTV Video Music Awards, a ideia era que eu cantasse I'm a Slave for You. E decidimos que eu usaria uma cobra como adereço. Tornou-se um momento icônico na história do VMA, mas foi ainda mais assustador do que parecia. Vi a cobra pela primeira vez quando a levaram para uma salinha nos fundos do Metropolitan Opera House em Manhattan, onde faríamos o show. A garota que a entregou era ainda menor que eu, parecia tão jovem e tão pequena, com cabelos loiros. Eu não podia acreditar que eles não tinham um cara grande no comando. Me lembro de pensar: você está deixando a gente, duas baixinhas, lidar com essa cobra enorme. Mas lá estávamos nós, e não dava para voltar atrás. Ela levantou a cobra e a colocou sobre meus ombros e em volta de mim. Para ser sincera, me assustei um pouco. Aquela cobra era um animal enorme, amarelo e branco, enrugado, de aparência nojenta. Estava tudo bem, porque a moça que tinha entregado para mim estava lá, além de um tratador de cobras e um monte de gente. Tudo mudou, porém, quando realmente tive que me apresentar no palco com a cobra. No palco, entro no modo performance. Estou de figurino e não há mais ninguém ali além de mim. Mais uma vez, a baixinha foi até a mim e entregou aquela cobra enorme. E tudo que eu sabia fazer era olhar para baixo, porque sentia que, se eu olhasse para cima e meu olhar encontrasse o da cobra, ela me mataria. Na minha cabeça eu dizia: apenas use suas pernas e se apresente. Mas o que ninguém sabe é que enquanto eu estava cantando, a cobra veio com a cabeça bem perto de mim, bem perto do meu rosto, e começou a sibilar para mim. Você não viu essa cena na TV, mas na vida real eu estava pensando: é sério que esta P está acontecendo agora? Essa cobra está colocando a língua bem na minha cara. Na noite seguinte, no Madison Square Garden, em Nova York, poucos dias antes do 11 de setembro, cantei um dueto de The Way You Make Me Feel com Michael Jackson para celebrar o 30º aniversário da carreira solo dele. De salto alto, andei por todo o palco. O público foi à loucura. Houve um momento em que parecia que toda aquela multidão de 20.000 pessoas estava cantando junto com a gente. A Pepsi me contratou para fazer comerciais. Em The Joy of Pepsi, eu começava como motorista de um caminhão de entregas e terminava fazendo uma grande apresentação de dança. Em Now and Then, usei roupas fofas de diferentes épocas. Para os anos 80, me transformei em Robert Palmer para uma versão de Simply Irresistible. Foram 4 horas de cabelo e maquiagem, mas
Esta sala agora é da Madonna, deslumbrantemente linda. Madonna irradiava poder e autoconfiança. Ela foi até a janela, olhou para fora e disse: Bela vista. Sim, é uma vista legal, eu acho. A extrema autoconfiança da Madonna me ajudou muito a enxergar minha situação sob uma nova perspectiva. Acho que ela provavelmente teve algum tipo de percepção intuitiva a respeito do que eu estava passando. Eu precisava de um pouco de orientação naquele momento. Estava confusa com a minha vida. Ela tentou ser a minha mentora. Em certo momento, ela realizou a cerimônia da fita vermelha comigo para me iniciar na cabala e me deu um baú cheio de livros do Zohar para rezar. Na minha nuca tatuei uma palavra em hebraico que significa um dos 72 nomes de Deus. Alguns cabalistas consideram que significa cura, algo que eu estava tentando alcançar. A Madonna, de muitas maneiras, me influenciou positivamente. Ela sugeriu que eu reservasse um tempo para a minha alma e tentei fazer isso. Ela era um exemplo de força que eu precisava ter. Havia diversos modos de ser uma mulher na indústria fonográfica. Você poderia ter a reputação por ser uma diva, poderia ser profissional ou poderia ser legal. Eu sempre me esforcei para agradar aos meus pais, agradar ao meu público, agradar a todos. Devo ter herdado esse desamparo da minha mãe. Eu via a forma como a minha irmã e o meu pai a tratavam e como ela simplesmente aceitava. No início da minha carreira, segui esse exemplo e me tornei passiva. Queria ter tido uma mentora que fosse um exemplo de uma mulher poderosa para mim. Dessa forma eu teria aprendido como fazer isso mais cedo. Quando a Madonna recebeu o prêmio Mulher do Ano da Billboard alguns anos atrás, ela afirmou que havia sido submetida a descarada misoginia, sexismo, bullying constante e abuso implacável. Se você é uma mulher, você precisa jogar o jogo. Que jogo é esse? Você pode ser bonita, meiga e sexy, mas não seja muito inteligente. Não tenha opinião. Ela está certa sobre a indústria da música. O mundo todo, na verdade, ser mais favorável aos homens, sobretudo se você é legal, como eu. Então aí você pode ser completamente destruída. Naquele momento, eu tinha me tornado quase legal demais, aonde quer que eu fosse. Felícia escrevia bilhetes de agradecimento para o chefe, o bartender, a secretária. Até hoje, como uma garota do sul, acredito em bilhetes de agradecimento escritos à mão. A Madonna viu o quanto eu queria agradar e o quanto eu queria fazer o que os outros faziam em vez de tomar uma decisão e dizer: certo, pessoal, prestem atenção, é assim que as coisas vão ser. A partir de agora, nos decidimos nos apresentar juntas no VMA. Em todos os ensaios, mandávamos um beijinho no ar, uma para a outra. Cerca de 2 minutos antes da apresentação, eu estava sentada ao lado do palco pensando naquela que seria a minha maior apresentação no VMA até então, no qual eu tiraria um terno e revelaria um look cheio de brilho.
E definitivamente eu pretendo fazer outros vídeos lendo, talvez continuando o livro da Britney, lendo outros também. E eu espero que você tenha gostado, que você tenha relaxado. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário para eu saber. Se você quiser que eu faça isso mais vezes. E a gente se vê no próximo vídeo.